Olá, você que acompanha aqui o Bate-Papo com o Roberto. E depois de um período de férias, alguns dias de recesso, nós estamos novamente ativa com as nossas entrevistas, com os nossos bate-papos aí neste ano de 2024. E a nosso primeiro entrevistado deste ano é um professor, inclusive foi professor meu de Geografia na UEPG, e para falar um pouco da história de Ponta Grossa, da colonização, da formação e do crescimento. Ano passado, Ponta Grossa aí comemorou seus 200 anos, uma cidade já antiga do estado do Paraná, e tem aí uma história muito rica, principalmente nessa questão da colonização. E é sobre isso que a gente vai falar um pouco hoje, sobre a questão da estrada de ferro, como esse processo se deu e por que Ponta Grossa é considerado um centro rodoviário, né, e também ferroviário aqui há muito tempo. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, uma história bastante interessante. Então nós estamos aqui com o professor Leonel Monastirski Brizola. Satisfação em recebê-lo aqui no Portal BNT e também no Bate-Papo com o Roberto, professor. Muito bem, a satisfação é minha, Roberto, de estar aqui, né, de participar do teu programa, do teu canal, especialmente porque você foi meu aluno, então foi um prazer, né, rever você nessas condições. E estou feliz aqui de falar sobre a ferrovia, sobre Ponta Grossa, que é muito importante. Uhum. Inclusive, foi um doutorado seu, foi nessa área da ferrovia. Você tem uma história bastante rica, né? Uma história pessoal, inclusive, com essa questão da ferrovia, da rede ferroviária, antiga rede ferroviária, hoje Rumo, né? Infelizmente, depois da terceirização, da privatização, né, da rede ferroviária, nós temos aí hoje a Rumo. Mas vamos falar então um pouco a respeito disso. Inclusive, eu estava vendo uma entrevista sua, há esses tempos, na CBN. Achei muito interessante, né, a entrevista. E muitos fatos, claro, a maior parte, assim como eu, a maior parte da população desconhece. Inclusive sobre as estações que nós temos aqui, que são 2 estações que... Então vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre essa questão da estação. Uma delas, inclusive, o Sesc, que está agora administrando ali, cuidado com a estação. E a outra está indo num processo ali de cuidado, né, o município que é responsável, mas também a questão da União também tem uma responsabilidade sobre isso. Então vamos falar um pouquinho sobre, primeiro, essa questão da estrada de ferro e a sua importância para o município de Ponta Grossa. Legal. Então, olha, é uma curiosidade até para as pessoas, né, saberem que tem 2 estações e que elas funcionariam em tempos diferentes, né? Claro, depois de um tempo juntos, mas no início a primeira estação que surgiu foi a estação Paraná, aquela pequenininha que tem a Maria Fumaça ali na frente, né, da Benjamin Constant. Para o pessoal que enfrenta a Mágica, a falecida Mágica, né? Então, assim, olha, a implantação da ferrovia no Brasil, ela se deu por interesses dos países europeus. Então, eles queriam que o Brasil potencializasse a exportação de matéria-prima para eles, né? Eles estavam já no processo industrial. E não foi de graça, né? Eles vieram aqui, eles implantaram a ferrovia aqui, capital inglês, belga, capital francês, depois norte-americano também. E aí foram feitas ferrovias no Brasil, sempre ligando uma área produtiva e um porto exportador. A gente chama de risco de giz. Então, você pega o mapa das ferrovias brasileiras, e também africanas, e também asiáticas, tudo é igual. São linhas únicas. E aqui no Paraná tinha uma dessas, que ligava justamente a região do Porto de Paranaguá até Ponta Grossa. Linhas únicas porque ela não tem uma interligação. Não tinha. Não, antes não existia nada. Antes tudo o transporte era carroça, né, cavalo, mula, né, por isso houve o tropeirismo no Brasil. Né, então todo o transporte terrestre era feito por mula e carroças. Né. Havia, claro, barcos, né, de ir pelo mar, e alguns rios também eram navegáveis, mas não existia mais nada. Que não é o caso nosso dos Campos Gerais. Que não é o caso dos Campos Gerais. Então foi implantada uma dessas ferrovias em risco de giz aqui no Paraná para transportar madeira e erva-mate e, claro, outros produtos também. E aí Ponta Grossa era a boca do sertão. Toda a produção do Paraná vinha até Ponta Grossa por carroça, aqueles carroções, né, dos poloneses especialmente. E aí a produção saía daqui de Ponta Grossa, Curitiba, Paranaguá e Antonina. Então, para essa ferrovia, é uma ferrovia de capital francês, foi implantada aqui em Ponta Grossa, chegou em Ponta Grossa em 1892, e a estação era a Estação Paraná, essa que nós comentamos agora. Então, primeiramente, era só essa. 1892. 1892. Aí, mais tarde, em 1906,
que houve a primeira tentativa de fazer uma ferrovia integradora no Brasil, né? A primeira, porque todas eram riscos de giz, né? São Paulo também tinha, né? Bahia tinha, Pernambuco tinha, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, todas elas tinham esses riscos de giz. Mas aí surgiu a ideia de fazer uma ferrovia integradora, que ligaria São Paulo até o Rio Grande do Sul. Essa ferrovia chamada São Paulo-Rio Grande do Sul, ela vem lá de São Paulo, né? E vem cortando pelo interior, passa por Ponta Grossa, e aí vai até Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e depois até Porto Alegre. Essa ferrovia de capital inglês, era uma outra empresa, uma outra companhia, né? São os ingleses que fundaram essa. Eles vieram e eles construíram uma outra estação para essa ferrovia, que é a estação Ponta Grossa, que é aquela grandona, que está ali o Sesc cuidando dela, né? Ela foi implantada aqui em Ponta Grossa em 1906. Então você veja que tem um gapzinho aí de 12 anos, né? Onde só uma ficou funcionando, e depois as duas simultaneamente. Mas veja, até a década de 30 eram duas ferrovias de capital, cada uma com seu capital, uma inglesa e uma francesa. Depois, muito mais tarde, com Getúlio Vargas, é que houve um encampamento de todas as ferrovias particulares do Brasil, e aí se criou a RFFSA. Então foi o processo inverso do que nós temos Exatamente. hoje. Então foi ali uma estatização das ferrovias, a criação da RFFSA, né? E aí tanto a francesa quanto a inglesa passaram a ser a RFF, e aí sim ali se misturou tudo. Mas a história conta que uma funcionou depois da outra. Uhum. E a história, né, você falou das ferrovias, né, veio capital estrangeiro, né, principalmente da Europa. Um tempo atrás eu fui pro litoral, fiz a viagem de Curitiba a Morretes. E é muito interessante a história também da construção daqui, como em Ponta Grossa também, a da construção da ferrovia no Paraná. Inclusive muita gente não sabe, né? Nós temos aqui na cidade vizinha, tem Rebouças e Teixeira Soares, né? São dois engenheiros que foram responsáveis pela construção, né, dessa estrada de ferro, que era um projeto na época desafiador, pela questão da geográfica, que muitos engenheiros de fora do país não encamparam a ideia, e D. João, acho que lançou como só um desafio, e os dois engenheiros, inclusive, não sei se os dois, mas engenheiros negros, sim, e que para a época era algo assim... Era algo fora da curva. Fora da curva, e encamparam a ideia e fizeram a ferrovia que liga aí Curitiba ao litoral, né? Só para fazer um parênteses para falar de como que é interessante a história da ferrovia no Brasil e na nossa região. Infelizmente, né, há muito tempo já que não se investe mais, né? Infelizmente o Brasil é um país que, diferente da Argentina, Estados Unidos, que você vê o mapa ferroviário, o país inteiro praticamente, porque é questão de custo, enfim, né? Um monte de questões. Mas voltando aqui à nossa história. Então, 1892 e depois 1906 que foram construídas ali as duas estações. E imagina, né, hoje, né, a gente teve uma transformação, depois veio, claro, o veículo automotor, hoje, mas acho que essa transformação, né, de transportar, né, a produção rural, né, basicamente, de carroções para o trem, né, foi uma mudança bastante significativa na questão da economia do Paraná e do Brasil, né? O impacto da vinda da ferrovia aqui para o Brasil recém... na verdade, quando a ferrovia, o Brasil ainda estava ali recém libertado dos escravos, né? Era um país bem colonizado, não tinha indústria, era um povo não politizado, né? Então, o impacto que a ferrovia trouxe para o Brasil foram vários, né? Foram vários impactos, né? Então, o econômico, claro, o primeiro, porque colocou o Brasil no sistema mundo de produção capitalista, né? Os países centrais ali, europeus estavam produzindo produtos industriais e precisavam de matéria-prima. Então, e o Brasil sempre é rico. América do Sul, África, Ásia eram fornecedores disso. Então o Brasil entrou no processo do capitalismo mundial, só que como fornecedor de matéria-prima, né? Uma outra coisa importante também é sempre lembrar, né, que a ferrovia é uma via de duas mãos, né? Então, se saía produtos daqui para fora, vinha coisas de fora para cá, né? Não voltava vazio, né? Não voltava vazio, né? Então vinha muita coisa, vinha muitos produtos industrializados que as cidades ferroviárias passaram a ter acesso, muito mais do que as outras que não eram, né? Então, se comparar todas as cidades ferroviárias do Brasil, elas estavam sempre num ponto mais alto de desenvolvimento cultural, social e econômico, né?
justamente para esse acesso, né, ao mundo exterior. E além disso, vinha muitas coisas culturais, né? Então vinha muita moda, vinha muito Teatro, imagino. teatro. Companhias de teatro na época eram muito fortes, né? Então muita coisa vinha, né? Muita informação vinha de fora para cá, né? E claro, muita gente veio também, né? Muita gente veio de fora para cá pelos trens. Então, na verdade, essas cidades todas, elas deram um boom assim, de desenvolvimento cultural, social e econômico gigante, né? Então, eu acho que a quebra de paradigma da ferrovia, ela é mais forte até do que o avião, por exemplo, né? Do que o automóvel, porque você sai da mula e da carroça para um meio de transporte que transporta grande quantidade de carga, bem mais rápido e com muito mais eficiência. E esse intercâmbio, né, Sim. econômico, cultural, né, nessas cidades, principalmente, ele é algo que mudou o patamar, né, das cidades. E cabe lembrar também, né, Roberto? Imagine só, né? A ferrovia surge na Europa ali por 1840, que ela pega força mesmo. Todo mundo fica deslumbrado com a ferrovia na Europa, né? Os Estados Unidos é um país que já começa também a ter ferrovia, aqui a Argentina também muito cedo, Cuba muito cedo, né? Então vários países foram optando por ter ferrovia. Mas lá na Europa todo mundo ficava fascinado com a ferrovia lá. E muito rápido veio para o Brasil. Então, você veja, em 1850 e poucos, em 52, já começou a vir a primeira ferrovia para o Brasil, né? Então, quando ela chega aqui em Ponta Grossa e chega no Brasil, as pessoas elas se sentiram muito orgulhosas de terem aqui a ferrovia e os equipamentos ferroviários, porque era muito simbólico aquilo, né? Era um símbolo de progresso incrível. Era assim o melhor que tinha, né? Então todos os países que tiveram ferrovia e as cidades que ficaram ferroviárias, elas viveram isso. Imagina a instalação dos trens, a vinda desses trens gigantes, né, para a época, as estações ferroviárias bonitas, a eficiência, né? Aqueles vagões, máquina a vapor, enfim, era para essa uma tecnologia assim incrível. Então, avançada. O impacto disso assim, era uma coisa fantástica. E falou assim da questão das pessoas que vieram de outras cidades e acabaram se fixando, né, nessas regiões, como Ponta Grossa, por exemplo, né? E mesmo na região onde foi evoluindo, né, a estrada de ferro, teve a construção, depois manutenção, é claro. Então tem muitas histórias, né, sobre a rede ferroviária em toda a região, né? A gente fala aqui pelos Campos Gerais, né? Eu, por exemplo, sou de Irati, sou natural de Irati. O meu pai, por exemplo, ele é de Malé, natural de Malé, e ele mudou para Irati, inclusive conheceu a minha mãe em função da estrada de ferro, eram chamados turmeiros. Turmeiros, isso lá nos anos 50. E ele saiu de Malé, foi para Irati e acabou, como muitas pessoas, né? Os avós das pessoas estão nos acompanhando, né? Muitos trabalharam, né? Ou tios trabalharam na estrada de ferro, chamados turmeiros, né? Então meu pai foi para Irati, trabalhando na turma, construção, não sei qual rede que era que eles estavam construindo na época, lá na região ali de Monjolo, Pedra Preta, e fixou lá, ficavam trabalhando na região, e acabou conhecendo a minha mãe em função da construção da estrada de ferro. E assim como ele, muitas pessoas formaram famílias, né? Porque vieram de outras regiões para trabalhar, né, na construção da estrada de ferro, né? Então eu vou te contar uma história triste para quem é de Irati, viu? Quando a ferrovia São Paulo-Rio Grande do Sul ela foi implantada, como ela era muito longa, né? Então ela saía de São Paulo, né? Sorocaba, Sangés, vinha ali por Castro, Ponta Grossa, né? Depois ia Irati, passava por todas aquelas cidades ali, né? Rebouças. Eu lembro que ele falava da construção no Cerro do Leão. Rio Azul, Malé, até União da Vitória até Santa Maria, né? Então essa ferrovia era São Paulo, Rio Grande do Sul. Essa que é a segunda que foi construída aqui em 1906. A primeira integradora do Brasil e a segunda que veio aqui. Quando essa ferrovia foi instalada, era necessário que existisse no meio da ferrovia um complexo de equipamentos para dar assistência à ferrovia. E aí eles escolheram essa região aqui, que é a região dos Campos Gerais. Então, a primeira cidade que foi pensada foi Irati. Então, em Irati ia se estabelecer todo um centro de atendimento ao transporte ferroviário da São Paulo e Rio Grande. Aí um dos caras que administrava a ferrovia, ao invés de optar por Irati, optou por Ponta Grossa, que é o Rocho de Rodrigues. Ele que fez a troca. E aí Ponta Grossa ficou muito feliz com isso e homenageou, inclusive, o nome da estação para a Estação Rocho de Rodrigues. Então, essa estação
que hoje se chama Estação Saudade, né? Ela se chamava Estação Roxo de Rodrigues por conta do Roxo de Rodrigues, que ele que trouxe para Ponta Grossa esse centro. O que é esse centro? Então vamos lá. Tinha aqui oficinas, uma oficina gigante, era na época a maior oficina do Brasil de ferrovia. Ela chegou a ter quase 600 funcionários. Isso é uma informação que poucas pessoas têm conhecimento. E era para tudo ser instalado em Irati. Então, essa oficina foi instalada ali no bairro de oficinas, aquela gigante. Hoje tem, inclusive, voo de drone ali que mostra o tamanho daquela oficina. Era muito grande. Então, ela arrumava ali, ela fazia consertos ali de vagões e locomotivas, né? Aí foi instalado aqui uma fábrica de tratamento de dormentes para a ferrovia, então sempre tinha que trocar os dormentes. Fazer a substituição, embora tenha uma resistência bastante grande, mas tem que ter a manutenção. Né? Essa fábrica fica lá perto do aeroporto, né? Até hoje ela está lá. Foi feito aqui uma super oficina para arrumar e dar jeito, né? Nos trilhos tortos também, que sofriam acidentes. Essa fica lá perto do Matadouro, do antigo Matadouro. Então, se você passar por ali, você vê aquele pátio enorme ali, que tem máquinas, né? Várias gruas ali. Ali é uma oficina de tratamento de trilhos, né? Aqui foi instalado a Escola Profissionalizante Tiburcio Cavalcante, para justamente ensinar a profissão de ferroviário, né? Ali próximo à feirinha, agora tem onde é a feirinha, onde tem um edifício ali, exatamente. E aqui foi instalado o hospital. Então, esses equipamentos todos, vejam, todos grandes, né? Eles foram instalados em Ponta Grossa justamente para dar suporte para essa grande ferrovia São Paulo e Rio Grande do Sul. E, infelizmente, era para ter sido instalado em Irati, né? Mas, no último momento, que uma questão política veio para Ponta Grossa. Então, Irati é que era para ser esse grande centro ferroviário com todos esses equipamentos, né? E não foi lá, veio para Ponta Grossa. E não sei na época porque foi a decisão, mas às vezes é uma decisão política que muda toda a história de uma cidade. Como aconteceu com a ESA agora, recentemente, aqui em Ponta Grossa, disputava inclusive com Santa Maria, né? Você falou de Santa Maria, então Santa Maria é uma cidade importante no Brasil em termos de história também, né? E disputava, né? Santa Maria, Ponta Grossa e o Recife, né? E acabou o Recife, mas foi uma decisão política na época. Né? Não sei se a questão de Ponta Grossa e Irati foi uma decisão política, mas muda toda a história de uma região, né? Claro que Ponta Grossa já era um centro ferroviário, né? Porque já tinha aqui a Estrada de Ferro do Paraná, né? Essa Paranaguá até Ponta Grossa, né? Então Ponta Grossa era o final ali. Mas lógica. Essa ferrovia também passaria por Irati, então não teria problema, né? Essa ligação de Irati com o Paranaguá, ela aconteceria também por essa, né? Sairia uma carga, por exemplo, de Irati, vinha pela São Paulo, Rio Grande do Sul, chegava em Ponta Grossa, de Ponta Grossa iria para o Porto de Paranaguá. Não mudaria. Não mudaria. Talvez eles fizessem isso para facilitar ali, né? Eram duas companhias diferentes, né? Talvez isso foi o motivo. Mas, de qualquer maneira, a ideia, eu vi isso nos relatos lá da DEPLA, né? Que era um museu que existia em Curitiba, da ferrovia brasileira, que não tem mais lá, né? Então, ali eu tive condições de, poucos meses antes daquilo ser levado para o Rio de Janeiro, sabe lá onde está aquele acervo, né? Então, essas histórias todas eu encontrei lá, fiquei dias e dias pesquisando lá, ali na João Negrão, perto daquele viaduto, né, da Ponte Preta ali do João Negrão, e aí eu descobri essa história lá. A história é muito interessante. É interessante. Então, você está acompanhando o bate-papo com o Roberto, nós estamos hoje com o professor chama Leonel Brizola, que o Monastir se dá um pode chamar, não tem problema. Brizola é meu nome mesmo, da minha mãe. Então, a gente está falando sobre a questão da colonização, do desenvolvimento de Ponta Grossa e principalmente sobre a questão da rede ferroviária, como que isso se deu aqui em Ponta Grossa, na região e no Paraná. Então, já a gente pede para que você que gosta de história, você que gosta da história do Paraná, de Ponta Grossa e gosta desse tema e tem uma afinidade por, como eu falei assim, os tios, os avós de muitos de nós trabalharam na rede ferroviária e não só trabalhar na rede ferroviária, porque a rede tem uma outra história aqui com Ponta Grossa que a gente vai falar muito, que é muito interessante e hoje, inclusive, acaba atraindo muita gente que não sabe de onde surgiu, que é a questão do nosso time aqui de Ponta Grossa, do Operário, que surgiu, a gente vai falar daqui um pouquinho sobre essa questão do futebol com a rede ferroviária. Então, a questão do desenvolvimento. Antes de ter essa questão da rede ferroviária, Ponta Grossa já era um centro regional aqui, né? A questão do transporte, isso já desde a colonização, a questão do caminho do Viamão, né? Que veio lá de Sorocaba até Viamão, no Rio Grande do Sul, né? E aqui, a desenvolvimento ele se deu primeiramente através da madeira
E acho que a erva mate Erva também. mate, Eu falei de Irati, da minha cidade, a erva mate lá era muito forte. forte. Feijão, mas a erva mate hoje ainda é, mas era um produto assim que desenvolveu bastante a O cidade. Brasil exportava muito erva mate. Então é muito forte aqui a região. Inclusive, eu não lembro qual das cidades aqui que tem a nível mundial, ela tem uma classificação, a erva mate aqui. Não lembro qual cidade, se é em Bituva ou Teixeira Soares. Acho que sim. Esse dia eu estava vendo uma reportagem que é uma da questão de produção, a nível mundial, ele tem uma classificação bastante alta, né? A questão da erva mate. Então, ainda é forte. É forte. Mas na época ela era central. Então, madeira e erva mate que foi o desenvolvimento aqui da nossa região. Esses dois produtos eram tão importantes, mas tão importantes, porque veja assim, ó, os dois produtos saíam de carroça, né? Até Ponta Grossa. Daí ia até o porto de Antonina, né, ou de Paranaguá, e ali ia para fora, muita madeira foi para a Europa, para os Estados Unidos, né, mas também muita coisa ia para o próprio Brasil. Então tinha lá o sistema de cabotagem, que é o sistema de transporte marítimo, né, mas pela costa. Então um navio pequeno do Brasil, né, enchia de madeira e erva mate aqui no Porto de Paranaguá, ia distribuindo, né, Santos, Rio de Janeiro, até o Nordeste. E a mesma coisa para o Sul, né? Florianópolis, né? Porto Alegre e, claro, Uruguai e Argentina, né? Então, muita dessa produção de madeira e erva mate era vendida lá. E uma coisa interessante também, que poucas pessoas sabem, era tão grande o fluxo desses dois produtos do Paraná para o exterior, que em 1850, mais ou menos, começou aqui uma hidrovia, que era a hidrovia do Rio Iguaçu. Então, da região de Porto Vitória, por isso que essas cidades têm nomes de porto, né? Então, Porto Vitória, Porto União, né? Porto Amazonas, né? Não é à toa que o nome é Porto, né? Porto Alegre. No caso do Porto Alegre também, mas aqui do Paraná, né? Então, essas cidades todas, elas eram ribeirinhas do Rio Iguaçu. Então, a produção e o trecho navegável, ele era de Porto Vitória, um pouquinho para lá de União de Vitória, até Porto Amazonas. Então, a boa parte da produção saía de barco, né? vinha de barco dessa região, vinha muita madeira, muita erva mate, passageiros também. É legal a história também da hidrovia. Eu até entrevistei lá em São Mateus do Sul, em Porto Amazonas, entrevistei um antigo marinheiro, um senhor bem, já morreu, e ele me contava a história de como é que era ser marinheiro aqui no começo do século XX. Que para nós, assim, não é comum, a gente não ouve falar, é pouca literatura, né? Isso, e ali em Porto Amazonas é que era a conexão. Então, ó, todo o transporte vinha até Porto Amazonas, né? Porque ali não subia mais, porque tinha muitas quedas d'água ali, cachoeiras, né? Cachoeiras pequenas, mas os barcos não iam. Aí eles paravam ali e dali eles carregavam os trens e dali ia para Paranaguá para exportação. Mas um bom trecho vinha através. Um trecho era pela hidrovia. Então, quem tiver interesse, né, em saber mais sobre a história do Paraná, é muito interessante você conhecer em São Mateus do Sul, tem um barco desses lá. Eles tiraram o barco do rio, né, ele estava lá abandonado, eles tiraram ele, deram um restauro bem interessante até, né? Então, quem quiser conhecer a história da navegação do Paraná, da hidrovia do Rio Iguaçu, pode ir para São Mateus do Sul, ver esse barco, e pode ir também para União da Vitória, que lá tem um museu bem interessante, né? Tanto é que a série da Prefeitura de Porto Amazonas, ela é um barco, né? Você pode ver que ele é um barco, é um barquinho, né? O prédio da Prefeitura de Porto Amazonas é um barco, justamente em homenagem a esse momento importante dessas cidades. Olha que interessante essa história. Essa história, esse fato, poucas pessoas... que a gente não vê hoje. Hoje as redes sociais, o YouTube, né? Você vê muito material, né? A própria TV, mas sobre isso eu particularmente, eu consumo, como nós já estávamos comentando anteriormente, eu consumo bastante notícia, mas eu não tinha conhecimento dessa questão, né, da hidrovia, da importância da hidrovia nesse processo, nesse início. Às vezes eu gosto muito de sair de moto por aí, né? Até gostei muito do presente que eu ganhei aqui, né? Do Marcos Silva. Marcos. E muitas vezes eu vou com os meus amigos ali em Porto Amazonas e vou até onde era o porto, onde era antigamente o porto, para mostrar para eles que ali era o porto, né? Que dali saíam os barcos, né? Quando a gente passa em São Mateus do Sul, eu sempre levo eles lá para ver o barco, né? Então é muito bacana essa história. Rica, né? É tão rica quanto a ferrovia. Claro que o impacto da ferrovia é maior, né? Porque
a ferrovia é uma coisa mundial, né? E brasileira, e paranaense, e ponta-grossense. Mas é interessante esses entendimentos, né? Então vamos falar agora sobre a questão do nosso time, do Operário Ferroviário, como que se deu o início, o que ele tem a ver, que às vezes as pessoas, principalmente os mais jovens, agora eles acabam não fazendo o link, não ligando, né, Operário Ferroviário, por que Operário Ferroviário, né? Então vamos contar um pouquinho dessa, como que se formou o time e por que desse nome. Ótimo, boa ideia. Então veja assim, ó, quando essas ferrovias, o risco de giz que eu falava para você lá no começo, né? Final do século XIX, né, começo do século XX, essas ferrovias todas foram implantadas. Então, muitos dessas companhias eram inglesas. E aí os ingleses jogavam futebol. Né? Nasceu lá o futebol. Nasceu lá o futebol. E nós aqui no Brasil, não. A gente era um povo que não só sabia que existia, mas na verdade não tinha esporte aqui, né? Tinha muitos negros, muitos colonizadores portugueses ainda vivendo aquele Brasil imperial, né? Então, eu imagino que aqui as práticas esportivas era caça, nem sei o que era, porque não devia ter nada aqui, né, nesse sentido. E aí os ingleses, quando eles vêm para cá para instalar as ferrovias, eles trazem a prática do futebol. E eles disseminam essa prática entre os trabalhadores ferroviários. Então, em várias cidades ferroviárias do Brasil inteiro, surgirão, a partir dessa implantação da ferrovia, várias equipes de futebol. Para você ter uma ideia, são 112 times de futebol no Brasil que tem nome ferrovia. Ou é ferroviário sei da onde... Ferroviária de Araraquara. Aqui tinha ferroviária em Curitiba também, Operário Ferroviário. Então são 112. É claro que muitos desses já não existem mais, né? E aí, aqui em Ponta Grossa, surgiu então uma equipe de futebol ali nas oficinas, né? E daí já surgiu uma outra. Segundo eu entrevistei um senhor bem velhinho, que já morreu há muito tempo. Ele me contou que tinham 2 times de futebol ali entre os trabalhadores da oficinas. Como era uma oficina muito grande, imagine 600 trabalhadores, eles tinham 2 equipes ali. E as 2 equipes jogavam entre si no início, e daí começaram até a jogar no campeonato interno aqui de Ponta Grossa, porque foi surgindo outras equipes, o futebol foi se disseminando Guarani todo, né? E aí eles resolveram juntar esses 2 times e montaram o Operário em 1912, por isso que é tão antigo o Operário Ferroviário, né? Então, em 1912, eles resolveram, então, montar o time Operário Ferroviário, no dia 1º de maio, né? Que é o dia do trabalho e tal. Então, o nome ficou perfeito, né? Operário Ferroviário Esporte Clube, né? Que surgiu, então, entre outros 111 times do Brasil inteiro. Por sorte, e fundado no Dia do Trabalhador, exatamente, que se comemora o Dia do Trabalhador. Tem isso simbólico, Operário Ferroviário, né? E desses 112, o Operário é um dos poucos que ainda mantém-se, né, com esse nome e com isso tudo. Então é essa a história, né? A história dos ingleses trazendo o futebol para o Brasil. Esse é mais um motivo da ferrovia trazer para o Brasil uma nova tendência cultural, né? Que é o esporte, que é o futebol. E, inclusive, até hoje, claro, o estádio Germano Krieger fica ali ao lado onde era a oficina, né? Por isso que o estádio é ali, na Vila Borrinho, né? Por isso que o estádio foi construído ali. Então, o que era ali no início? Era um campo. Era um campinho de futebol ali que os caras jogavam. Esses 2 primeiros times jogavam futebol ali. Foram indo, foram evoluindo, a coisa foi crescendo, o time foi formado, o Operário foi formado, foi feita uma arquibancada em torno, começou a participar do Campeonato Paranaense, ia de trem viajar até Curitiba para jogar em Curitiba, que é famosa essa história do trem fantasma, né? Que Ponta Grossa ia assombrar os times da capital, e como ele ia de trem, né? Trem fantasma, que é da torcida. De uma torcida, acho que a maior torcida do Operário, né? Uma das maiores e mais respeitadas, né, torcidas do Paraná, Trem Fantasma. A gente sente orgulho do Operário e da torcida, né? Incrível, a torcida é ótima, sensacional. E aí é isso, aí vai crescendo, vai se consolidando, até chegar no ponto que está hoje, né? Acho que nós estamos no ápice do Operário, que é o que nós temos hoje. Eu comentei no início, né, que eu vi uma entrevista sua na CBN, né? Você contou uma história num dia que você subiu num trem, o trem começou a ir embora, desceu lá perto do estádio que você morava, mais que próximo ao Larias, não sei. Isso, eu morava ali no lado do pátio, né? Na Judite Silveira fica uma quadra daquele restaurante popular ali.
E quando eu era criança, e o meu pai era filho de ferroviário, né? Meu pai também trabalhando na ferrovia, mas o meu avô que era ferroviário. E aí o meu pai, sempre a gente andava por ali, a gente cortava o pátio, andava por ali. Era muito comum para nós andarmos ali. Não, Né? no meio do pátio ali. A gente pegava trem, a gente pegava trem e ia por ali, né? A gente tinha essa facilidade de fazer essas coisas. E eu, quando era criança, eu brincava ali, imagine, né? E meu pai nem ligava, achava isso normal, porque para ele era normal, né? E uma coisa que a gente gostava muito de fazer era se agarrar na escada do vagão de transporte de combustível. Coisa de piá, como se diz. Coisa de guri, né? E daí, como o trem ficava indo e voltando ali, fazendo uma manobra, a gente ficava pendurado e voltava. O trem andava devagarzinho e tal, né? Então, era a brincadeira nossa era fazer isso, né? E um certo dia, tava eu agarrado lá na escada do trem, do vagão combustível, o trem começou a pegar a velocidade, acelerar e saiu do pátio e foi em direção a oficinas, né? E eu sabia que para lá era Curitiba, né? E aí eu achei que o trem ia viajar, né? E eu ia parar em outra cidade. Agarrado ali, eu era bem criança, né? E até eu brinquei com eles que a minha lágrima saía reto aqui por causa do vento, né? O trem não caía no sentido vertical. E aí cheguei bem assustado. Daí quando ele chegou ali em oficinas, que ele entrou, passa por oficinas, né, pra ir embora ali e tal. Tinha uma estaçãozinha muito bonitinha ali, por sinal. Ele deu uma parada ali para outras pessoas entrarem, descerem. E aí eu desci e voltei pelo trilho, né? Porque eu sabia que era só voltar pelo trilho. Não tinha como não errar o caminho, né? E eu já conhecia um pouco também, porque eu ia com meu pai pro Operário, né? Meu pai foi torcedor do Operário, né? Graxeiro, né? Como ele dizia, graxeiro com muito orgulho, né? Porque quem era torcedor do Operário era graxeiro, porque eram os trabalhadores, né? E o Guarani era mais elite, o Guarani na época, da elite era chamado pó de arroz, né? Que era a elite pontarossense. Tinha na época uma rivalidade bastante grande. Uma rivalidade, além de ser futebolística, era uma rivalidade de classe, né? Como sempre foi em outros times, né? Que nem o Atlético e o Curitiba, né? É isso. Coxa Branca, né? O Grêmio e o Inter é isso, o Cruzeiro e o Atlético. São Paulo e o Corinthians. São Paulo e o Corinthians. É elite contra a classe trabalhadora. Tem bastante disso. E aqui tinha isso. Você falou que tinha uma estaçãozinha ali perto onde é o Germano Krieger hoje. Lembrei quando eu mudei para Ponta Grossa em 89. E eu lembro que tinha um passeio de trem que saía daqui até Roxo Rois, né? Digo, Guaragi. Então ali também tinha, mas hoje deve estar, claro, desativada, mas tinha uma estação também ali em Roxo Rois, né? Isso. E Roxo Rois é uma história também para contar, viu? Aí eu já coloco naquela de ser ou não ser uma lenda urbana, né? Então a história é a seguinte, ó. Roxo de Rodrigues, o cara que sacaneou com o Irati, que trouxe para cá o complexo ferroviário, ele foi homenageado, então, como Estação Roxo de Rodrigues, ali na estação Zona Grande, aquela do Sesc. Mas não ficou por muito tempo. Depois, a própria RFFSA colocou o nome daquela estação de Estação Ponta Grossa. Essa é uma briga que eu tenho com os historiadores, porque eles acham que ela foi Roxo de Rodrigues até o final, e não é verdade. Eu vi isso. Uma mudança. Eu fui lá no DEPLA, né? Eu fui ver os arquivos lá, e eles mudaram para Ponta Grossa. Então, o nome da estação era a Estação Ponta Grossa. Até porque esse nome eu nunca tinha ouvido falar, Roxo de Rodrigues. Então, as pessoas não associam esse nome à estação. E aí a lenda é que Roxo de Rodrigues passou a ser o nome da estaçãozinha lá na região ali perto de Guaragi. E tinha uma placa lá escrita Roxo Rodrigues. E com o tempo a placa foi se deteriorando, chuva, sol e tal, e foram apagando as letras. E ficou o Roxo, né? E do Rodrigues ficou só o R, O, o I e depois o Z lá no fundo, que o Rodrigues era com Z. Então ficou Roxo Rois. E as pessoas passaram a chamar aquela região de Roxo Rois. Porque eu queria que conseguia ler na placa. Porque estava escrito isso na placa. Mas na verdade a placa dizia antes Roxo Rodrigues, com Z. Né? E aí foi, e hoje chama-se Roxo Rois. Então, essa é uma lenda. Não sei se isso é verdade, né? Não sei se mas isso aconteceu tem. Mas tem lógica. E eu lembro, essa eu já não cheguei a fazer, esse passeio eu não cheguei a fazer, de Ponta Grossa. Ele ia, na verdade, até Guaragi. É porque tinha a festa do colono. Isso, a festa do colono. Então, acho que era uma vez por ano que tinha, né? Você poderia ir. Você ia de trem, o trem ia de manhã e voltava de tardezinha. As pessoas lotavam o trem para ir para lá. Eu fiz um outro passeio, eu fiz uma vez de sair ali
de Uvaranas, também ali é um pátio, né? É. Onde tem hoje a sede da Secretaria de Educação, perto da Coca-Cola, né? Isso. Então ali tinha um pátio e ia pro Alagados, né? Pro Alagados. Tinha um Até passeio de trem. até a estação Maracanã. Tinha uma Maracanã. estaçãozinha chamada Maracanã, que fica um pouco pro lado do Alagados. Existe até hoje, né? E aí eu passei, era até lá. Justamente para ver o Alagados ali, Uhum. né? Algumas eram até de tardezinha, tinha um pôr do sol, era bonito aquele passeio. É uma pena que não tenha mais. Por que foi, será, professor, desativado? O que foi? Uma questão mecânica dos trens? Não funciona mais? Ou uma questão mesmo de decisão política mesmo, né? Não? É desinteresse. Desinteresse do poder público. Concessionário. Não, nem do poder público, das É que agora privatizou, né? Algumas tem. Minas tem, né? Minas tem um passeio de trem interessante lá na mesma cidade. Aqui, claro, em Curitiba, Morretes, que isso é muito forte, o turismo ali, né? Dá muito lucro. Agora aqui, não sei se é por ser trecho curto, não há muito. Olha, é total desinteresse. As concessionárias foi a pior coisa que aconteceu pro Brasil. Essas concessionárias ferroviárias. É a pior coisa que aconteceu. Porque elas não deram seguimento para o que era necessário fazer, que era manutenção e ampliação da rede ferroviária. Ao contrário, eles foram cortando os trechos que não são lucrativos, né? A estrutura ainda é do Estado, as linhas ainda são do Estado, eles não dão manutenção, né? O material rodante, que são as locomotivas e os vagões, são para eles cuidarem. Se você for ver lá, é um lixo, né? Eu sempre passo ali pelo pátio, eu pedalo por ali, as locomotivas, biodiesel, né? Diesel elétricas, né? E os vagões, é um lixo. Eles usam assim no limite do que dá para usar, o que não dá, né? Inclusive passam de uma concessão para outra, fica o nome da anterior, nem pintar eles pintam, né? Uhum. Então para eles não há nenhum interesse, né? Não há interesse deles em cuidar disso, não há interesse deles em cuidar do patrimônio cultural, que é uma coisa importante para a gente conversar, né? Como a ferrovia ela é tão importante para o Brasil, para a história do Brasil, logo que todo o patrimônio ferroviário é um patrimônio cultural que tem que ser preservado, né? Por que muita gente está interessada em saber sobre a ferrovia? Porque gosta da ferrovia, porque acha que tem um elo, uma ligação. tem um elo, ou tem um parente que foi ferroviário, ou andou de trem. Então, tudo isso tem que ser preservado para o nosso bem-estar. E por que Ponta Grossa tem hoje esse porta de cidade, um dos principais do Brasil, inclusive? É por causa da rede ferroviária, né? A sorte que o Sesc foi ali, né, e fez um restauro bem bacana na estação Ponta Grossa, que hoje é saudade. Mas já a outra estação não tem a mesma sorte, né? Mas está tendo já tem um projeto, inclusive a PAC, que eu faço parte, né? Até sou presidente da PAC, que é a Associação de Preservação do Patrimônio Cultural e Natural. Ela ajudou a Prefeitura de Ponta Grossa a organizar um projeto de restauro ali, né? Nós fizemos, inclusive a locomotiva, né? A gente vê sempre matéria sobre a questão da locomotiva. Mas a locomotiva não, é só o edifício. Só o edifício. Mas a locomotiva, o que acontece? A locomotiva ela vai ser transferida dali para a estação Saudade. Quem vai cuidar da locomotiva vai ser o Sesc. Uhum. Então o Sesc vai trazer a locomotiva para lá, vai colocar num lugar especial, vai talvez cobrir ela, não sei qual que é o projeto. Depende do tempo, acaba, né? E o restauro que foi feito ali com o pessoal do quartel foi muito mal feito, né? Foi só maquiagem, não houve realmente um restauro, né? Uhum. E até porque acho que não tem, né, nas condições de fazer, tem que ser alguém especializado, alguém que tenha, exato, né, uma questão mais técnica para fazer um restauro. Então a gente lamenta muito, sabe, Roberto, o fato do Brasil ter abandonado a ferrovia lá com Juscelino Kubitschek, né? Ele foi o início da deterioração da ferrovia brasileira, ao contrário de todos os outros países que foram melhorando o transporte ferroviário, foram ampliando e foram melhorando, tornando ele mais rápido, mais eficiente. O Brasil ficou com o mesmo modelo, antiquado, lento, antieconômico, né? Perigoso. Outros países foram fazendo linhas mais retas, né? Foram feitos outro tipo de linha, com outro tipo de transporte mais rápidos, né? Tanto que trens na Europa, no Japão, atingem velocidade. Trem bala, né? E transporte passageiro e mercadoria. Exato, né? Então, na cabeça de muitas pessoas, trem é algo do passado. Exato. Mas não é. Não é. Imagina um trem. Nós temos esse pensamento. Imagina um trem que você pegasse, um trem leito, com um restaurante, que você pegasse aqui em Ponta Grossa e fosse até Curitiba. Quantas pessoas iriam? Muitas iriam. Ou por diversão, ou por viajar à noite,
né? Não pegar o trânsito. Pra não pegar o trânsito. A questão da segurança Aí do trem, trabalhando, né? a questão da segurança do trem não tem comparação com transporte rodoviário, né? Exatamente. Então, Ia desafogar as estradas. porque a gente vê, ó, Ponta Grossa a Curitiba. Até esse dia estava no banco, ele teve um senhores conversando, um deles trabalha com caminhão, ele demorou de sair de Ponta Grossa até Campo Largo 3 horas e meia. Ele falou que ficou. Porque é obra que tinha na pista, mas às vezes um acidente, e a gente tem visto bastante acidente com caminhões, inclusive pegam fogo, explodem, enfim. Então existe bastante esse risco, porque a gente vê muito caminhão na estrada, né? O Brasil, ele produz muito, a nossa região aqui dos Campos Gerais, mas todo o país, né? É um país essencialmente ainda agrícola, né? É bastante forte a nossa... Então precisa de transportar a produção, né? Para os portos, enfim. E como que é feito isso? Sei lá, 90% imagino que seja transporte rodoviário, através de caminhões. E poderia ser ferroviário. Então, o trânsito é muito grande e intenso, né? A questão do desgaste das rodovias, né? Porque hoje os bitrens ali, carregados com toneladas, desgasta, não tem como. Porque o asfalto, ele tem uma... É tudo ruim. É tudo ruim. Então, é trânsito, né? Congestionamento, risco, o custo, né? Que tem isso para ser... Às vezes as pessoas não percebem, mas o custo que tem isso, por exemplo, plano de saúde, para o SUS, né? A quantidade de acidente que tem, vão para onde? É SUS, né? Para quem não tem plano de saúde mesmo. Caminhão que tomba, gasolina que vaza. Ambiental, às vezes o risco ambiental que existe. Não que o trem não existe o risco, existe, mas ele é muito menor, muito menor. O custo também, né? Quantos caminhões são transportados por uma... Tem uma conta lá que são 80, 90 caminhões num comboio de trem. Num comboio de trem. Imagina, são 80, 90... Claro que teria o problema social dos motoristas de caminhão, né? Não, mas isso é uma questão... Mas o Brasil daria um salto. Você não vai fazer uma coisa, a partir de hoje tem mais motorista de caminhão. A partir de hoje vai ter como que é o que conduz a máquina? O maquinista. Maquinista, vai ter um maquinista e vai todo... Não é assim, é um processo... que é transitório, mas ele tem que ter um planejamento para que esse processo aconteça, né? E é econômico ainda o trem. O trem as locomotivas, muita gente não sabe também, né? Elas são diesel-elétricas, né? A locomotiva, ela tem 2 motores. Ela tem o motor diesel e tem o motor elétrico. O motor diesel, que solta fumaça, inclusive e tal, ele gera energia. Dessa energia é uma usina. Essa energia vai para o motor elétrico, aí o motor elétrico é que faz as rodas da locomotiva girarem. Então, é por isso que não tem um acelerador, né? Essa ia dar salto, né? O motor elétrico é que nem motor litificador. Você põe numa rotação, põe na outra, ele vai aumentando gradativamente, né? É assim o motor elétrico funciona. Então, ele não dá solavanco. Então, o motor elétrico é muito mais eficiente. E como quando ele pega embalo e ele vai funcionando, ele economiza bastante diesel. Muito diferente do caminhão. Né? Então, é interessante isso, né? Já existe o motor híbrido há muito tempo, desde a década de 60, 70, né? Que são as locomotivas diesel-elétricas que tem aqui no Brasil. E hoje se discute bastante, né? A questão de alternativos, né? Hoje os carros elétricos estão... E outra coisa, Roberto, imagina, junto com os trilhos, você ter os fios e a locomotiva ser totalmente elétrica. É fácil de fazer isso, é barato. É muito mais barato fazer isso e fazer o transporte de locomotivas totalmente elétricas para transportar toda a carga brasileira, do que você ficar, como você mesmo falou, manutenção de rodovia, acidente, caminhão, e todo o dinheiro que envolve esse transporte. E perda, né? Os caminhões perdem no Brasil, é incrível, né? 10% da carga vai caindo na estrada. Você anda, você vai ver lá a questão dos grãos, né? Que você tem as desperdício, né? Mas infelizmente é algo que a gente não vê no debate político. Eu acompanho bastante a política, eu já sempre gostei. Então você vê, nem a nível estadual, nem a nível federal, nós tivemos recentemente uma eleição. Aliás, nessa eleição não teve debate nenhum. Não teve. Não teve. Não, mas mesmo nas outras eleições que a questão da ferrovia não é uma pauta que esse modal não se discute, né? O Brasil perdeu o ritmo, o Brasil perdeu o passo, né? Ele tinha que ter começado a fazer as mudanças e reformulações na ferrovia, em todos os sentidos, né? Planta, material, estações, enfim, novas linhas, acabar com as velhas e tal, desde a década de 30. Né? Então, o Juscelino Kubitschek, que é muito admirado, ele é o grande responsável, infelizmente, por ele não ter dado sequência ao transporte ferroviário e optado pela vinda das montadoras. Aí é questão também de interesse político. Sim, questão de... Aí vem a Volvo, vem a Scania para cá, e aí o Brasil daí vem abandona. Os grandes lobbies. Abandona. Né? Se você vai num outro país, se você vai em qualquer país europeu, e você conta lá que os nossos trens andam a 60 por hora,
em alguns trechos, eles não exardam. Uhum. E na Europa é muito comum, né? As pessoas andam em toda a Europa ali, tudo... E nem estou falando dos trens bala, né? Uhum, não, Você pega o AVE lá na Espanha, ele pega 200 e poucos por hora. Se você pega um trem normal na Espanha, normalzão, um trenzão, pô, ele vai a 100 e poucos por hora. Aqui no Brasil, ele chega em curva, ele pega 40, 60 por hora. Trechos ele pega 70 por hora. Então... Não tem condições. Realmente é... desinteresse total, né? Total. Então, essas concessões que foram feitas no Brasil, elas são muito ruins, né? É uma pena que no Brasil tem uma política também de deixar que o Estado detone tudo para daí privatizar. Deixa por ruim para vir a privatização e ficar como... Só que eu acho que tem exemplos de empresas estatais que sempre deram certo. A Copel era uma, né? Era, né? Também, infelizmente, durante décadas ela foi... nos melhores do Brasil, para mostrar que empresa pública funciona assim, se bem... Petrobras, tem vários exemplos, né? Não precisa privatizar, basta levar a sério, né? Mas eu acho assim que perdemos o tempo, sabe, Roberto? E difícil não voltar. vejo... Vai ser uma outra ferrovia que vão fazer... Vamos ficar com a história, né? Mas já que o futuro a gente não vai conseguir mudar isso, então que a história seja preservada e né, feita a manutenção, né? No caso das máquinas, das estações, que por algum tempo a gente também quase perdeu isso, inclusive aqui em Ponta Grossa, né? Mas hoje acho que está num processo, inclusive o patrimônio, né, está se preocupando. Sim, e sempre se preocupou, mas isso aqui não depende do conselho, depende de uma conjuntura. Perdemos algumas, né? A de Guaragi se perdeu, a do Caracará se perdeu, que era muito bonita, essa de Oficina se perdeu, né? Muita coisa se perdeu, mas realmente... Mas a estação... Ainda tem mas a estação Ponta Grossa, que ficou bastante tempo abandonada ali, a gente via ali, olhava aquilo, era... Não, o Sesc está de parabéns, né? Quando o Sesc começou a mexer ali, eu fiquei desconfiado. Um pé atrás, né? Porque a gente já tinha visto tantas outras coisas ali, né? Muito ruins, né? Mas o Sesc... Isso demonstra que dá para fazer parcerias, né? Não com uma iniciativa privada ou com entidades, instituições que são sérias, que conseguem fazer um trabalho. E o Sesc, esse dia eu fui com a minha esposa e minha menininha, fomos lá para ela conhecer, também visitar. Eu não conhecia ali por dentro. Né? Quem não viu ainda, vai lá na estação Sesc, inclusive tem um café, um espaço muito legal, e conhecer um pouquinho da história. Então você pode ir lá fazer uma visita, né? No prédio ali, muito legal, como está lá bem preservado. Tem aulas de teatro, aulas de dança, de violão. E às vezes as pessoas passam ali diariamente, né? Ou de ônibus, ou de carro ali, olham a estação e não dão valor, não dão importância para aquilo. Então, tirar um sábado, as pessoas trabalham durante a semana, um sábado à tarde, vai tomar um café ali. Um pãozinho de queijo, é barato. Exatamente. As pessoas, né, gastam sempre com lanche, uma coisa. Olhando, né? Fica sentindo. Levar as crianças para conhecer a história, para mostrar para ela como é que Ponta Grossa surgiu, a importância, né, da rede ferroviária para o nosso crescimento, né? Então, é importante manter isso. Exato. Né? As escolas, eu imagino que devem fazer lá os passeios com as crianças, mas incentivar isso, né, para que as crianças conheçam a nossa história e mantenham vivo essa história, já que a gente não consegue manter, né, a rede ferroviária ou a rede, né, no processo de produção, de trabalho, vamos manter pelo menos na nossa história, né? Eu fiz uma pesquisa, quando eu fiz minha tese, doutorado, né, eu fiz uma pesquisa com a população de Ponta Grossa para saber qual era o símbolo histórico que eles mais davam importância, né, e deixava que eles respondessem por conta. Naturalmente. Em primeiro lugar, está a estação ferroviária. Olha que bacana, né? Depois aparece a Vila Hilda, o Regente Feijó e a Antártica. São os 4 primeiros. Mas o primeiro é a estação ferroviária. A Antártica então eles têm o símbolo que fica regado na nossa história. O Regente Feijó também, né? Isso é positivo. Positivo. Então isso mostra que a cidade e foi uma cidade ferroviária importante, né? Faz parte da nossa história. Tem que ser preservado para os outros novos conhecerem a nossa história. Tem que ser preservado para os mais velhos relembrarem a sua própria história. Que a gente vê quando a gente conversa com uma pessoa mais velha, assim, que ela pega um assunto que ela viveu, você vê como que ela, né, se sente satisfeita em memorizar aquilo, reviver aquilo. Né? Isso é qualidade de vida.
que a gente dá para as pessoas mais velhas, fazer com que elas lembrem do seu passado. E elas mostram a sua importância, o quanto que tiveram de importância, né, para o crescimento da cidade. Então, isso em vários setores, né? Mas falando agora da rede ferroviária. Né? Turismo. Também tem um estudo que a grande parte dos turistas vêm para Ponta Grossa para visitar a Vila Velha e vão embora. A maioria vai embora. Vem, um bate e volta ali, não chegam na cidade. Né? Os que ficam na cidade, segundo estudos, né, vão passear nesse centro, né? Então eles vão conhecer ali as 2 estações, especialmente essa, né? Algumas pessoas vão para o museu Campos Gerais, né? Ali na Rua 15 também as pessoas passeiam muito ali, né? Então existe ali alguma opção. Agora com o novo museu que é na Vila Hilda, né? Que é o museu da prefeitura. O Richelli, né? Foi criado ali um museu. Eu espero que ele também passe a fazer parte desse circuito de visitas, né, culturais que Ponta Grossa tem para oferecer. Né? E eu espero muito ainda, sabe, Roberto, que existe em Ponta Grossa um museu ferroviário. Né? Porque olha, tudo isso que nós estamos falando aqui poderia se materializar no museu ferroviário. Porque você tem, assim, pontos, né, que falam da nossa história, mas teria que estar centralizado. Eu gostaria que fosse na Estação Paraná, né? Mas se não der, pode ser em outro lugar, né? Mas eu acho que precisa fazer um museu ferroviário. Essa é uma luta, assim, de muita gente. Uma pauta que tem que ser discutida para justamente... Inclusive, nesse ano a gente tem eleições municipais. Isso. Então tem que colocar isso na pauta, na pauta para cobrar aí dos candidatos para que se comprometam com isso, porque a nossa sociedade cobre deles que se faça, e que é algo muito importante, né? A professora e prefeita, né, a Elizabeth, ela sempre soube, né, desse desejo, dessa preocupação da sociedade organizada em termos aqui um museu ferroviário. Ela sabe disso. Né? Ela participou ali do COMPAC, né, da Secretaria de Cultura. Foi secretária de Cultura. Ela sabe da luta que é e da busca que é de fazer aqui um museu ferroviário. Tomara que... E essa questão dos museus, semana estava falando com a minha esposa, né, sobre o Museu Campos Gerais, ali, que está fechado há bastante tempo, né, não sei há quanto tempo. Inclusive, é uma pauta que eu vou trazer aqui para a gente discutir, dentro com o próprio professor, com mais alguma pessoa para a gente... O Newton C, né, que é o diretor do museu. O que acontece? Ele está funcionando, ele funciona. Mas assim, não tem uma divulgação. Até tem, sabe, Roberto? Até tem, mas ela fica meio restrita, sabe? Ali é que nem você falar assim, mas e o FENATA? O FENATA é o maior festival de teatro do Brasil em longevidade. Né? É o mais, assim, continuamente. Tem mais antigo. Quem que vai no FENATA? Então, não chega. Quem que vai no FENATA? É o cara que busca isso no jornal, que nem você gosta de jornal, eu gosto de jornal, que é ligado à questão cultural. Uma parte da universidade ali. Procura saber, universidade, né? FUC, o FENATA, né? Mas tem gente que não sabe. Limitado. Não sabe, não vai. Até gosta, ou poderia aprender a gostar de teatro. Poderia descobrir, né, que o teatro é interessante, mas não faz essa experiência. Às vezes sente vergonha de chegar lá, não sabe como se comportar. Muita gente é assim. Então tem que ter um mecanismo para criar plateia. Né? Então falta isso. E eu acho que com o museu é a mesma coisa. Então muita gente vai ali. Eu, por exemplo, eu fui ver várias mostras do Museu Campos Gerais. Teve uma do Paulo Leminski, por exemplo, sensacional, né? Que estava lá. Né? Então quem gosta, né, da história do Paraná e tal. Então tem coisas lá. Só que a divulgação parece que não chega em todo mundo. Né? Claro que isso é uma preocupação que o próprio museu tem que ter, mas eu acho que o poder público também. Fomentar. Claro, criar a plateia. Então isso é uma pauta que a gente vai trazer aqui para poder fomentar. E é por isso que é importante canais que nem o teu, né? Justamente para essa discussão acontecer e vai se disseminando. Se uma pessoa só uma, dessa nossa conversa, se interessar pelo museu, for visitar a estação Ponta Grossa, a estação Saudade, né? Ou nesse ano, for no FENATA. Ele vai gostar. Ele vai gostar. É melhor que não tivesse. Ele vai gostar e vai passar para alguém. Exatamente. Ou leva o filho junto, a gente sempre incentiva. Tem a Valentina de 7 anos, a gente sempre incentiva, né? Inclusive a gente vai no museu essa semana, vai visitar o museu, que era o Museu Época, agora é o Museu Henrique Tilling, que é ali na São Vila Hilda. Então eu vou fazer um vídeo para contar um pouquinho, porque ali são 2 histórias. Do Richelli, que construiu uma São Vila Hilda, né? Que tem a ver com a cervejaria Adriática, com a Antártica. É sensacional. E a questão do museu do Expósito, né? Que é uma outra história. Então são 2 histórias muito ricas no espaço só. E ficou um espaço bem especial. A gente vai lá para conhecer. Já convidamos você que não conhece, tem a Mansão Vila Hilda. Hoje na Mansão Vila Hilda tem o Museu Henrique, é o Museu
Expósito, não é Dirceu Expósito, não lembro o primeiro nome, mas o Expósito que era o Museu Época, Museu que está Época, lá. Então, um espaço muito rico. O Beto Portugal, ele é um secretário de cultura bem interessante, sabe? Ele é um cara, eu considero ele um dos melhores da história de Ponta Grossa. Eu tive pouco contato com ele, mas me surpreendi. Sim. Eu realmente, eu que já tenho 62 anos, né? Meu pai trabalhou na Secretaria de Cultura, quando eu era adolescente, então sempre acompanhando ali as conversas sobre cultura em Ponta Grossa e tal, e depois passei a estudar isso, a participar, faço parte do Compac, né? E de todos os que passaram por ali, o Beto, ele tem feito realmente diferença. Não, o cara, ele é interessado, ele tem boas ideias, né? Claro que falta muita coisa para ser feita. É que a cultura, infelizmente, no Brasil não tem a questão de recurso, estrutura. É uma outra pré-história que daí é um outro programa. Exatamente. Então, aqui um bate-papo foi bastante prolongado, inclusive, mas ficou prolongado porque o assunto é interessante, né? E teria horas de conversa. Mas tem muita coisa para conversar. A gente vai marcar um outro momento para a gente falar, buscar uma outra pauta, porque é muito interessante a gente trazer pessoas que tragam essa questão da história, da questão da cultura, que hoje ele é pouco, né? Pouco divulgado, como a gente falou. Então é importante a gente trazer isso. Que bacana. Parabéns para as pessoas que já passaram, viveram essa história, e para as crianças, para os jovens que não conhecem a história. Inclusive as crianças, conversar com seus avós, assistir sobre a história, né, do trem, né, perguntar se na família tem alguém que participou desse processo, e sempre vai ter na família. Então, nós agradecemos imensamente, professor, a sua presença aqui nesse bate-papo com o Roberto, trazer essa história aí muito rica na Estrada de Ferro, na construção da nossa cidade, na formação da nossa cidade, e Ponta Grossa é o que é graças à Estrada de Ferro. Então, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a participação. E parabéns. Então, você que acompanha sempre o Bate-Papo com o Roberto, hoje, no primeiro programa de 2024, nós trouxemos aí o professor Leonel Monastirsky Brizola. É o contrário. Leonel Brizola Monastirsky. Eu falei que tinha que tirar o Monastirsky para não dar confusão, então... Leonel Brizola Monastirsky, para falar sobre essa história. Então, a gente convida você a curtir, compartilhar esse nosso bate-papo. Próxima semana nós estaremos aqui novamente com outro assunto para falar de outros temas que interessem aí as pessoas da nossa cidade e da região. Um abraço e até o próximo.